Capítulo 4. Regras relativas à constituição dos tipos sociais. A distinção do normal e do anormal implica na constituição de espécies sociais. Utilidade deste conceito de espécie, intermediário entre a noção do gênus Homo e a de sociedades particulares. 1. O modo de as constituir não é elaborando monografias. Impossibilidade de sucesso por esta via. Inutilidade da classificação que seria construída deste modo. Princípio do método a aplicar. 2 pontos. Distinguir sociedades segundo o seu grau de composição. 2. Definição da sociedade simples. 2 pontos. A horda. Exemplos de algumas das maneiras como a sociedade simples se compõe consigo mesma e as combinações destes compostos entre si. No seio das espécies assim constituídas, distinguir variedades conforme os segmentos componentes forem coalescentes ou não. Enunciado da regra. 3. Como o que precede demonstra que há espécies sociais. Diferenças na natureza da espécie, na biologia e na sociologia. Já que um fato social só pode ser classificado de normal ou anormal em relação a uma espécie social específica, o que precede implica que um ramo da sociologia é consagrado à constituição dessas espécies e à sua classificação. Tal noção de espécie social tem, aliás, a grande vantagem de nos fornecer um termo intermédio entre as duas concepções opostas da vida coletiva que durante muito tempo dividiram os espíritos. Refiro-me ao nominalismo dos historiadores e ao realismo extremo dos filósofos. Para o historiador, as sociedades constituem individualidades heterogêneas incomparáveis entre si. Cada povo tem a sua fisionomia específica, a sua constituição especial, o seu direito, a sua moral, a sua organização econômica, que só a ele convém, sendo quase impossível qualquer generalização. Para o filósofo, pelo contrário, todos estes grupos particulares, a que se chamam tribos, cidades, nações, são meras combinações contingentes e provisórias, sem realidade própria. Só a humanidade é real e é dos atributos gerais da natureza humana que provém toda a evolução social. Por conseguinte, para os primeiros, a história é apenas uma série de acontecimentos que se encadeiam sem se reproduzir. Para os segundos, estes acontecimentos só têm valor e interesse como ilustração das leis gerais que estão escritas na Constituição do homem, o que dominam todo o desenvolvimento histórico. Para aqueles, o que é bom para uma sociedade não pode aplicar-se às outras. As condições de estado de saúde variam de um povo para outro e não podem ser determinadas teoricamente. É uma questão de prática, de experiência, de tentativas. Para os outros, podem ser calculadas de uma vez por todas e para todo o gênero humano. Parecia então que a realidade social só podia ser o objeto de uma filosofia abstrata e vaga ou de monografias puramente descritivas. Mas escapa-se a esta alternativa logo que se reconhece que entre a multidão confusa das sociedades históricas e o conceito único, mais ideal de humanidade, há intermediários, 2 pontos. As espécies sociais. Com efeito, na ideia de espécie, encontram-se reunidas não só a unidade que qualquer investigação verdadeiramente científica exige, mas também a diversidade própria dos fatos, porque a espécie é a mesma para todos os indivíduos que fazem parte dela, e, por outro lado, as espécies diferem uma das outras. É verdade que as instituições morais, jurídicas, econômicas, etc., são infinitamente variáveis, mas estas variações não são de tal natureza que as não possa apreender o pensamento científico. Por ter desprezado a existência de espécies sociais, que Comte julgou poder representar o progresso das sociedades humanas como idêntico ao de um povo único, abre aspas, ao qual idealmente se refeririam todas as modificações consecutivas observadas nas distintas populações, fecha aspas.
Efetivamente, se só existe uma espécie social, as sociedades particulares só podem diferir entre si em grau conforme apresentam mais ou menos completamente os traços constitutivos desta espécie única, conforme exprimem de um modo mais ou menos perfeito a humanidade. Se, pelo contrário, existem tipos sociais qualitativamente distintos uns dos outros, por mais que se tente a sua aproximação, nunca se conseguirá ajustá-los exatamente como as seções homogêneas de uma reta geométrica. O desenvolvimento histórico perde, assim, a unidade ideal e simplista que lhe era atribuída. Fragmenta-se, por assim dizer, numa multidão de troços que, pelo fato de diferirem especificamente um dos outros, não podem ligar-se de um modo contínuo. A famosa metáfora de Pascal, retomada posteriormente por Comte, deixará doravante de ser verdadeira. Mas como proceder para constituir estas espécies? 1. À primeira vista, pode parecer que não há outra maneira de proceder se não estudar cada sociedade em particular, fazer dela uma monografia tão exata e completa quanto possível, comparar em seguida todas estas monografias entre si, ver em que concordam e em que divergem, e então, segundo a importância relativa destas semelhanças e destas divergências, classificar os povos em grupos semelhantes ou diferentes. Para justificar este método, faz-se notar que só ele é admissível numa ciência de observação. Efetivamente, a espécie não é mais que o resumo dos indivíduos. Logo, como constituí-la se não começarmos por descrever cada um e por descrevê-lo inteiramente? Não é uma regra a de que só se deve passar ao geral depois de se ter observado o particular e todo o particular? É por essa razão que por vezes se pretendeu adiar a sociologia à época indefinidamente longínqua em que a história chegará, no seu estudo das sociedades particulares, a resultados suficientemente objetivos e definidos para poderem ser utilmente comparados. Na realidade, porém, esta circunspeção só é científica aparentemente. Com efeito, é inexata a afirmação de que a ciência só pode formular leis depois de ter analisado todos os fatos que estas exprimem, ou de que só pode formar gêneros depois de ter descrito integralmente os indivíduos que eles compreendem. O verdadeiro método experimental tende antes a substituir os fatos vulgares, que só são demonstrativos quando muito numerosos e que, por conseguinte, não permitem senão conclusões sempre suspeitas por fatos decisivos ou cruciais, como dizia Bacon, que por si e independentemente do seu número, têm um valor e um interesse científicos. É necessário proceder assim, principalmente quando se trata de constituir gêneros e espécies, porque proceder a um inventário de todas as características de um indivíduo é um problema insolúvel. Qualquer indivíduo é um infinito e não se pode esgotar o infinito. Limitarmos-nos, então, às propriedades mais essenciais? Mas segundo que princípio se fará essa escolha? Seria preciso, para isso, um critério que ultrapassasse o indivíduo e que as monografias, por mais bem feitas que sejam, não podem, portanto, fornecer-nos. Mesmo sem levar as coisas a este rigor, pode-se prever que quanto mais numerosas forem as características que servirão de base à classificação, tanto mais difícil será que as diversas maneiras como se combinam nos casos particulares apresentem semelhanças suficientemente evidentes e diferenças suficientemente nítidas para permitir a constituição de grupos e de subgrupos definidos. Porém, ainda que uma classificação segundo este método fosse possível, teria sempre o grande defeito de não prestar os serviços para que fora criada. Com efeito, em primeiro lugar, esta classificação deve ter como objetivo reduzir o trabalho científico, substituindo a multiplicidade indefinida dos indivíduos por um número restrito de tipos. Mas perde esta vantagem se os tipos só forem constituídos depois de todos os indivíduos terem sido inteiramente examinados e analisados. Pouco pode facilitar a investigação se se limita a resumir as investigações já feitas.
só será verdadeiramente útil se nos permitir classificar outros caracteres além daqueles que lhes servem de base, se nos fornecer quadro para os fatos futuros. O seu papel consiste em pôr ao nosso alcance pontos de referência aos quais possamos ligar outras observações, além daquelas que nos forneceram esses mesmos pontos de referência. Mas, para isso, é necessário que tenha sido feita, não segundo um inventário completo de todas as características individuais, mas segundo um pequeno número destas, cuidadosamente escolhidas. Nestas condições, não servirá unicamente para pôr um pouco de ordem nos conhecimentos adquiridos, servirá para adquirir outros. Poupará muitas diligências ao observador porque o guiará. Assim, se a classificação se basear neste princípio, já não será necessário observar todas as sociedades de uma espécie para saber se um fato é geral nessa espécie. Bastará uma. Em muitos casos, até uma só observação bem feita bastará, assim como basta muitas vezes uma única experiência bem conduzida para formular uma lei. Devemos, portanto, escolher para a nossa classificação características particularmente essenciais. É verdade que só é possível conhecê-las se a explicação dos fatos estiver suficientemente avançada. Estas duas partes da ciência são solidárias e tributárias dos progressos mútuos. No entanto, mesmo sem irmos muito longe ao estudo dos fatos, não é difícil conjecturar de que lado devemos procurar as propriedades características dos tipos sociais. Sabemos, com efeito, que as sociedades são constituídas por partes que se juntam umas às outras. Dado que a natureza de qualquer resultante depende necessariamente da natureza, do número dos elementos que a compõem e do seu modo de combinação, estas características são, evidentemente, as que devemos tomar como base. E veremos depois, efetivamente, que é delas que dependem os fatos gerais da vida social. Por outro lado, como são de ordem morfológica, poder-se-ia chamar morfologia social a parte da sociologia a que cabe a tarefa de constituir e classificar os tipos sociais. Pode precisar-se o princípio desta classificação. Sabe-se efetivamente que as partes constitutivas de que é formada qualquer sociedade são sociedades mais simples do que ela. Um povo provém da reunião de dois ou mais povos que o precederam. Se, portanto, conhecêssemos a sociedade mais simples que alguma vez tenha existido, bastar-nos-ia, para estabelecer a nossa classificação, seguir a maneira como esta sociedade se compõe consigo própria e como os seus compostos se compõem entre si. 2. Spencer compreendeu perfeitamente que a classificação metódica dos tipos sociais não podia ter outro fundamento. Diz ele, abre aspas, vimos que a evolução social começa por pequenos agregados simples, que progride pela união de alguns destes agregados em agregados maiores e que, uma vez consolidados, estes grupos se unem a outros semelhantes para formarem agregados ainda maiores. A nossa classificação deve começar, portanto, por sociedade da primeira ordem, isto é, da mais simples. Mas, para pôr este princípio em prática, infelizmente, seria preciso começar por definir com precisão o que se entende por sociedade simples. Ora, esta definição, Spencer não só não a dá, como a julga quase impossível. É que, com efeito, a simplicidade, tal como a entende, consiste essencialmente numa certa forma grosseira de organização. Ora, não é fácil dizer com exatidão em que momento a organização social é suficientemente rudimentar para ser qualificada de simples. É uma questão de apreciação. É por isso que a fórmula que ele dá é de tal modo vaga que convém a qualquer espécie de sociedade. Abre aspas. Nada mais temos a fazer, fecha aspas, diz ele, abre aspas, que considerar como uma sociedade simples aquela que forma um todo não sujeito a outro e cujas partes cooperam com ou sem centro regulador em vista de certos fins de interesse público, fecha aspas. Mas há numerosos povos que satisfazem esta condição.
Daí resulta que ele confunde, um pouco ao acaso, na mesma rubrica, todas as sociedades menos civilizadas. Quanto ao ponto de partida, imagina-se o que pode ser todo o resto da sua classificação. Vêm-se aí agrupadas, na mais espantosa confusão, as sociedades mais díspares, os gregos homéricos com os feudos do século X, a seguir aos bechuanas, aos hulos e aos fidigenses, a Confederação Ateniense, juntamente com os feudos da França do século XIII, a seguir aos iroqueses e aos araucanos. A palavra simplicidade só tem um sentido definido se significa uma ausência total de partes. Por sociedade simples, é preciso, portanto, entender qualquer sociedade que não contém outras mais simples do que ela, que não só está atualmente reduzida a um segmento único, como não apresenta nenhum vestígio de uma segmentação anterior. A horda, tal como a definimos antes, corresponde exatamente a esta definição. É um agregado social que não abrange e nunca abrange nenhum outro agregado mais elementar, mas que se decompõe imediatamente em indivíduos. Estes não formam no interior do grupo total grupos especiais e diferentes do precedente. Estão justapostos atomicamente. Concebe-se que não possa haver sociedade mais simples. É o protoplasma do reino social e, por conseguinte, a base natural de qualquer classificação. Talvez, na verdade, não exista nenhuma sociedade histórica que corresponda exatamente a esta definição, mas, como mostramos no livro já citado, conhecemos uma quantidade delas que são formadas imediatamente e sem termo intermédio por uma repetição de hordas. Quando a horda deixa assim de ser a sociedade inteira para se tornar num segmento social, muda de nome, passa a chamar-se clã, mas conserva os mesmos traços constitutivos. Efetivamente, o clã é um agregado social que não se decompõe em nenhum outro mais restrito. Far-se-á talvez notar que, geralmente, onde o observamos hoje em dia, ele engloba uma pluralidade de famílias particulares. Mas, primeiramente, e por razões que não podemos desenvolver aqui, cremos que a formação destes pequenos grupos familiares é posterior ao clã. Em segundo lugar, para falar com justeza, não constituem segmentos sociais, pois não são divisões políticas. Em qualquer lado em que o encontremos, o clã constitui a última divisão deste gênero. Por conseguinte, ainda que não tivéssemos outros fatos para postular a existência da horda, e tanto existem que um dia teremos a oportunidade de os expor, a existência do clã, isto é, de sociedades formadas por uma reunião de hordas, autoriza-nos a supor que houve primeiramente sociedades mais simples que se reduziam à horda propriamente dita, e a considerar esta raiz de onde saíram todas as espécies sociais. Estabelecida esta noção de horda ou sociedade de segmento único, quer a concebamos como uma realidade histórica ou como um postulado da ciência, tem-se o ponto de apoio necessário para construir a escala completa dos tipos sociais. Distinguem-se-ão tanto os tipos fundamentais quantas maneiras houver, para a horda, de se combinar consigo mesma, dando origem a sociedades novas e para estas de se combinarem entre elas. Primeiramente, encontraremos os agregados formados por uma simples repetição de hordas ou de clãs, abre parêntese, para dar o seu novo nome, fecha parênteses, sem que estes clãs estejam associados entre si, de modo a formar grupos intermediários entre cada um deles e o grupo total que os abrange a todos. Estão simplesmente justapostos como os indivíduos da horda. Encontram-se exemplos destas sociedades, a que poderíamos chamar polissegmentárias simples, em certas tribos iroquesas e australianas. A Arque, ou tribo cabilda, tem a mesma característica. É uma reunião de clãs fixados sob a forma de aldeias. Muito possivelmente, houve um momento histórico em que a Cúria Romana, a Frátria Ateniense, eram sociedades desse gênero. Acima desta, viriam as sociedades formadas por um conjunto de sociedades da espécie precedente, ou seja,
as sociedades polissegmentárias simplesmente compostas. Tal é a característica da Confederação Iroquesa e da formada pela reunião das tribos cabildas, passou-se o mesmo, principalmente, com as 3 tribos primitivas, cuja associação mais tarde originou a cidade romana. Encontraríamos seguidamente as sociedades polissegmentárias duplamente compostas que resultam da justaposição ou fusão de várias sociedades polissegmentárias simplesmente compostas. É o caso da cidade, agregado de tribos, que são elas mesmas agregado de cúrias, que por seu lado se compõem de gentes ou clãs, e o caso da tribo germânica, com os seus condados que se subdividem em centúrias, as quais, por sua vez, têm como unidade última o clã transformado em aldeia. Não cabe a nós desenvolver nem levar mais longe estas breves indicações, pois não se trata de proceder aqui a uma classificação das sociedades. É um problema demasiado complexo para poder ser tratado assim, de um modo ligeiro. Pelo contrário, supõe todo o conjunto de longas e especiais investigações. Quisemos simplesmente precisar as ideias e mostrar como deve ser aplicado o princípio do método com alguns exemplos. Não se deveria mesmo considerar o que precede uma classificação completa das sociedades inferiores. Simplificamos um pouco as coisas para as tornar mais claras. Com efeito, supusemos que cada tipo superior era formado por uma repetição de sociedades do mesmo tipo, a saber, do tipo imediatamente inferior. Ora, não é impossível que sociedades de espécies diferentes, situadas em níveis desiguais na árvore genealógica dos tipos sociais, se reúnam de modo a formar uma nova espécie. Conhece-se pelo menos um caso, o do Império Romano, que abrangia no seu seio povos das mais diversas naturezas. Uma vez constituídos estes tipos, será necessário distinguir em cada um deles diferentes variedades, conforme as sociedades segmentárias, que servem de base à sociedade resultante, conservem uma certa individualidade ou sejam, pelo contrário, absorvidas na massa total. Efetivamente, compreende-se que os fenômenos sociais devam variar não só segundo a natureza dos elementos componentes, mas também segundo o seu modo de composição. Devem, sobretudo, ser muito diferentes conforme cada um dos grupos parciais conserve a sua vida local ou sejam todos aderentes à vida geral, isto é, conforme estejam mais ou menos estreitamente concentrados. Por conseguinte, dever-se-á investigar se em qualquer momento se produz uma coalescência completa destes segmentos. Reconhecer-se-á que ela existe pelo fato de esta composição original da sociedade já não afetar a sua organização administrativa e política. Neste aspecto, a cidade distingue-se claramente das tribos germânicas. Nestas últimas, a organização com base nos clãs permaneceu, ainda que apagada, até o termo da sua história, enquanto em Roma, em Atenas, as gentes e os réus deixaram muito cedo de ser divisões políticas para se tornar agrupamentos privados. No seio dos quadros assim constituídos, poder-se-á tentar introduzir novas distinções de acordo com as características morfológicas secundárias. No entanto, por razões que daremos posteriormente, não cremos possível ultrapassar utilmente as divisões gerais que acabamos de indicar. Além disso, não temos de entrar nestes pormenores. Basta-nos ter estabelecido o princípio de classificação, que pode ser enunciado assim: Começar-se-á por classificar as sociedades segundo o grau de composição que apresentam, tomando como base a sociedade perfeitamente simples ou de segmento único. No interior destas classes, distinguir-se-ão variedades diferentes conforme se produz ou não uma coalescência completa dos segmentos iniciais. 3. Estas regras respondem implicitamente a uma pergunta que o leitor fez talvez a si mesmo, quando nos viu falar de espécies sociais como uma realidade, sem termos estabelecido diretamente a sua existência. Esta prova está contida no próprio princípio do método que acaba de ser exposto. Acabamos de ver que as sociedades não eram senão combinações diferentes de uma só e mesma sociedade original. Ora, um só elemento não pode combinar-se consigo próprio e os compostos que dele resultam
só podem, por sua vez, combinar-se entre si segundo um número limitado de maneiras, sobretudo quando os elementos componentes são pouco numerosos, o que é o caso dos segmentos sociais. A gama de combinações possíveis é, portanto, finita e, por conseguinte, a maior parte delas, pelo menos, deve repetir-se. Assim, pois, há espécies sociais. Aliás, é sempre possível que certas combinações só se produzam uma vez. Isto não impede que as espécies existam. Dir-se-á simplesmente que, nos casos deste gênero, a espécie só conta com um indivíduo. Todavia, há espécies sociais pela mesma razão que há espécies biológicas. Na realidade, estas são devidas ao fato de os organismos serem meras combinações variadas de uma só e mesma unidade anatômica. Todavia, sob este ponto de vista, há uma grande diferença entre os dois reinos. Com efeito, entre os animais, um fator especial vem dar às características específicas uma força de resistência que as outras não têm, é a geração. As primeiras, por serem comuns a toda a linha dos ascendentes, estão bem mais fortemente enraizadas no organismo. Portanto, não se deixam facilmente atacar pela ação dos meios individuais. Mantêm-se idênticas a si próprias, apesar da diversidade das circunstâncias exteriores. Há uma força interna que as fixa, apesar das solicitações à variação que podem vir do exterior. É a força dos hábitos hereditários. É por isso que são claramente definidas e podem ser determinadas com precisão. No reino social, falta-lhes esta causa interna. Não podem ser reforçadas pela geração, porque só duram uma geração. Com efeito, é habitual que as sociedades sejam de uma espécie diferente das sociedades geradoras, porque, ao combinarem-se, estas últimas dão origem a arranjos totalmente novos. Só a colonização poderia ser comparada a uma geração por germinação. Mesmo assim, para que a assimilação seja exata, é necessário que o grupo dos colonos não vá misturar-se com alguma sociedade de outra espécie ou de outra variedade. Os atributos distintos da espécie não recebem, portanto, da hereditariedade, uma força suplementar que lhes permita resistir às variações individuais. Modificam-se e matizam-se infinitamente sob a ação das circunstâncias. Por isso, quando se pretende atingi-los, após ter afastado todas as variantes que os dissimulam, muitas vezes não se obtém senão um resíduo bastante indeterminado. Esta indeterminação acentua-se tanto mais quanto maior é a complexidade das características, pois quanto mais complexa é uma coisa, mais numerosas são as diferentes combinações que as suas partes componentes podem formar. Daí resulta que o tipo específico não apresenta, para além das características mais gerais e mais simples, contornos tão definidos como em biologia.